tempo foi passando. Autoritarismo, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam que autoritarismo é totalmente diferente de democracia, tá bom? Então, autoritarismo não tem nada a ver com democracia. Vocês podem copiar essa parte aqui que fala qual é o objetivo da aula, que nós vamos compreender o que é o autoritarismo e nós vamos ver quais são as principais características de um governo autoritário, tá bom? Então, aqui. Eu falei que é totalmente diferente de democracia. Por quê? Presta bastante atenção, viu, gente? Principalmente vocês. Eu sempre, quando eu dou aula para o terceiro ano, desde aí do ano retrasado, quando a gente trabalha a questão de governos assim, eu sempre falo o seguinte, que vocês têm que ter uma noção de que quando a gente fala de governos, nós temos que estar muito atentos mesmo. Por quê? Nós vivemos em um governo democrático, tá? Todos nós vivemos em um governo democrático. Porém, a gente tem que começar a perceber quando esse governo democrático ele está indo contra a democracia. Tá? Então, a gente tem que começar a perceber essas características aí. Tem um microfone ligado. Então, a gente tem que começar a perceber essas características. Porque o governo autoritário, primeira coisa, ele usa muito da censura. O que vocês entendem por censura? E aí, o que vocês acham que seria censura? Vamos lá, Tainara, Daniel, Cauane, vocês que estão participando aí, a Ana Victória, Laura, Pedro, Maísa, Ronald, o que vocês entendem por censura? O que seria censura? O que vocês acham que é? E aí? Quando a gente fala censura. Tô esperando. O que seria censura? Daniel, Tainara, vocês aí, Alane, Ana Victória. O que seria censura? Censura, tipo assim, é tampar alguma coisa, impedir que a pessoa veja alguma coisa. Pode ser por aí, Daniel. Boa sua colocação. E aí? Vou impedir. Deixa eu dar um exemplo bem claro para vocês. Quando fala censura, é o mesmo que, por exemplo, alguém silenciar a voz de vocês, tá? Isso é censura. Quando a gente, por exemplo, pega algumas reivindicações, talvez vocês estão insatisfeitos com alguma coisa que está acontecendo dentro da sala de aula de vocês. E aí vocês querem levar essa situação adiante, reportar essa situação para os superiores, para a coordenação, enfim. E aí vocês são censurados. O que é isso? Vocês são silenciados. Alguém usa de uma técnica que se chama o uso do terror, que é justamente usar de medo ou até mesmo de violência física para calar vocês. Então, um governo autoritário, ele utiliza muito disso, de censura. Essa imagem aqui é justamente para mostrar isso para vocês. Então, tem mãos tampando os olhos e a boca, justamente para você não ver e para você não questionar, não explicar, não falar, não debater. O autoritarismo utilizou muito disso. Tipo, a gente pode poder, dar... né, professor? Oi? Tipo, abuso de poder, né? Tipo, Abuso tem um de poder. Muito bem, boa colocação da sua parte, Daniel. Abuso de poder, isso mesmo. É quando uma pessoa ela usa de um poder do qual ela foi... E geralmente os governos autoritários, pessoal, eles são eleitos, entre aspas, através de golpe, viu? Golpe de Estado. A gente teve algum caso no Brasil de algum governo autoritário que vocês se lembram? E aí? Teve ou não teve? Acho que vocês estudaram... Collor, professor? Quem? Não foi o Collor, não. Não, pensa aí. Eu acho que... Esse ano passado, esse ano, quer dizer, teve um alvoroço muito grande em relação de algumas pessoas falando que não foi golpe, que foi golpe, em relação ao período da história do Brasil. Governo Dilma, né, professor? Não. Ditadura Civil-Militar Brasileira. 1964, tá? E eu vou usar a ditadura civil brasileira para explicar para vocês uma forma de governo autoritário, tá bom?
que é diferente de totalitário. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Prestem bastante atenção que vocês vão trabalhar isso aqui na disciplina de história, mais para frente, no conteúdo de história, com o professor ou professora de vocês. Então, presta bastante atenção que isso aqui é muito importante. E é importante para vocês também entenderem isso aqui, para vocês não deixarem pessoas abusarem do poder e manipular pessoas, tá? Então, presta muita atenção nisso aqui. Então, no Brasil, nós tivemos um exemplo de governo autoritário, que foi no caso da ditadura civil brasileira. Mas não só no Brasil, no mundo inteiro, gente, já teve essas formas de governos autoritários. Ali na parte oriental, na parte da América Central, a parte ali da África, enfim, no mundo inteiro, praticamente, nós já tivemos exemplos de governos autoritários, tá bom? Posso passar aqui o slide? Todo mundo já anotou? E aí? Todo mundo? Sim. Sim? Sim. Beleza, então vou passar aqui. Vamos lá. A gente vai agora entender as principais características de um regime ou de um governo autoritário, tá bom? Eu trabalho em cima de 5 questões, tá bom? Então, vocês coloquem características, regimes autoritários, e eu vou trabalhar em cima de 5 questões. Regimes autoritários e totalitários, que a gente vai ver as diferenças, tá, de ambos, eles trabalham em cima de uma ideologia, tá, igual tá aqui na parte aqui em vermelho, uma ideologia. Eles trabalham utilizando o uso do terror, tá? Então, eles têm essa questão do uso do terror. Pode ter a existência de partidos no plural, ou partido, tá bom? Pode ter ou não uma polícia secreta e uma personificação do chefe, tá? Vou explicar cada um desses quadradinhos aqui. Vamos lá. O que vocês entendem por ideologia? O que vocês acham que seria ideologia, gente? E aí? O que vocês acham que seria essa questão da ideologia? Vocês já ouviram falar dessa palavra? Acho que pelo nome dá a entender que é uma ideia, né? Uma ideia. Boa, vamos começar por aí. Uma ideia, isso mesmo. Boa, Ana Victória. A gente pode começar por essa questão mesmo de ideia. Significa que alguém teve uma ideia, talvez essa ideia foi brilhante, e várias outras pessoas abraçaram aquela ideia. Basicamente é isso. Ideologia é aquilo que você acredita, que você acha que aquilo é bom, não somente para você, mas para todas as outras pessoas. Em regimes autoritários, governos autoritários, quando eu falo regime, mesma coisa, tá? Governos também. Autoritários, geralmente não tem uma ideologia. Aí vocês podem pensar, poxa, professora, mas os caras estavam falando que os comunistas estavam dominando, enfim, o Brasil e tudo mais. Vamos lá. Não tinha, tá? Quero que fique bem claro para vocês, não estava instaurado no Brasil um governo comunista, tá bom? Não estava. Por quê? Antes de ocorrer o golpe de 1964, quem tinha assumido o governo ali, ele era com a ideologia liberal. O que significa isso, professor? Liberal? Liberal, gente, é quando você tem umas ideias vinculadas à economia que gera lucro, tá bom? O comunismo, ele não trabalha com isso. O comunismo é totalmente diferente de capitalismo. E o Brasil, antes de vir o governo da ditadura civil-militar, era o quê? Um governo que tinha todas as propostas relacionadas ao capitalismo. O que significa capitalismo? Compra e lucro, tá? É isso. Basicamente, para vocês não esquecerem, o capitalismo trabalha com isso. Lucro e compra. Pronto, você tem o dinheiro, você compra. Se você não tem como comprar, tá? E aí, eu peguei o exemplo da ditadura porque é uma realidade do qual o Brasil passou e ela é presente aí até os dias de hoje, porque as pessoas elas têm muitas dificuldades em entender a respeito da ditadura. Então, geralmente, regimes autoritários, gente, eles não têm uma ideologia. Geralmente, a ideologia deles é o quê? Usar a violência contra aquelas pessoas que não são favoráveis ao seu governo. Tá bom? Entendido aí? Todo mundo? Então, eu quero que fique claro. Ó,
Em regimes, governos autoritários geralmente não têm uma ideologia. Algumas pessoas podem falar, nossa, mas os caras queriam barrar o avanço do comunismo. Eles queriam barrar o avanço das ideias do comunismo. Isso não significa dizer que o Brasil era comunista. Ele não era comunista, ele tinha uma política liberal. O que é isso? Uma política capitalista, de compra, de lucro, enfim, tá? Tranquilo? Entendido a primeira característica aí, que é essa aqui, ó? Todo mundo entendeu? Sim. Sim? Sim. Tem alguma dúvida em questão da ideologia? Alguém? Pessoal, tá me ouvindo? Tem alguma dúvida na parte aqui, nessa primeira? Não. Não, não. Não. Ok. Governos autoritários, pessoal, eles usam do terror, tá? O que seria esse uso do terror? Imagina, gente, que nós que estamos participando dessa aula, nós somos totalmente contrários a esse governo autoritário. Nós falamos, poxa, nós gostamos da democracia. A democracia ela é muito mais interessante, esse abuso de poder ele não é bom para nós. Vamos supor que todos nós. Só que o governo que está lá é um governo autoritário. E aí ele percebe que nós estamos contra isso. E que isso, dependendo da quantidade de pessoas que começar a apoiar as nossas ideias, pode derrubar aquele governo. Antes que aconteça isso, o que eles vão fazer? Eles vão tentar nos silenciar, vão nos calar. Independente da forma que for, tá? Eles vão tentar nos silenciar. E como que eles usam isso? Eles usam do terror. Governos autoritários, eles trabalham com o uso do terror. O que é isso? Eles vão usar de uma violência física, seja as torturas por meio de choques, por meio de pauladas, leva você para um quarto escuro, bate em você até você não aguentar mais, te afoga. No caso, você recebe choques por conta daquilo ali, enfim, com uma forma de quê? Porque nós somos oponentes dessas ideias. Então, faz essa violência contra nós, todos nós que estamos aqui, tá? Então, governos autoritários, eles usam o terror para isso. Para justamente o quê? Calar, silenciar os oponentes deles, tá bom? Entendida essa segunda característica do governo aí, autoritário? Todo mundo entendeu? Sim. Então tá, ideologia geralmente não tem uma, só o uso da violência mesmo para calar o pessoal. Uso do terror, que é justamente para silenciar essas pessoas que são contra esse governo. E aí vem um terceiro, tá? Pode ter partidos políticos. Aí, por exemplo, vamos pegar a ditadura brasileira de 1964. A ditadura do Brasil, ela tinha alguns partidos políticos, tá? Então, existiam alguns partidos políticos. Por isso que muitas pessoas falam que não foi ditadura, enfim. Mas aí a gente tem que observar por detrás aí das câmeras, tá bom? Tinha partidos políticos, porém, esses partidos políticos, eles eram mais para mascarar. Como assim? Para passar uma falsa informação de que não estava vivendo em um período de autoritarismo, tá? Contanto que quando foi instituído o AI2, que é o Ato Institucional número 2, eles previam a existência só de 2 partidos. A Arena, que era um grande defensor ali por parte dos militares, e o MDB, que hoje é PMDB, tá bom? Então, essa existência desses partidos políticos, pessoal, em regimes autoritários, é só para mascarar, tá? É só uma farsa. Por quê? Porque no final, acaba que, no final mesmo ali, no final não, no meio do período da ditadura civil-militar, que foi de 1964 até 1987, muito tempo que o Brasil viveu esse período, no final, mais para o final, meio e final ali, esses 2 partidos estavam escolhendo os presidentes, entre eles mesmos. Eles reuniam e falaram, não, agora você vai ocupar o cargo, não, agora é você.
E isso é totalmente contrário à democracia. Por quê, gente? Quem que escolhe em um governo democrático? Quem que escolhe o seu governante? Quem que é? Que a gente O vive povo. o povo, justamente. Tá vendo aí essas diferenças? Existem os partidos políticos, porém é só como uma forma de manter ali para dizer que não é um governo autoritário e tudo mais, tá? Entendido essa terceira característica? Todo mundo? Sim. Entrou por agora? Sim. Quem tá conseguindo acompanhar? Tá, ok. Se não estiver conseguindo, vocês podem falar para mim que eu vou explico de novo. Outra característica, a quarta, não possui uma polícia que persiga, ó, eu até grifei aqui em negrito todos, mas aqueles que são considerados inimigos. Vou explicar para vocês. A polícia secreta, que o pessoal costuma se referir em regimes autoritários e totalitários, elas, em regimes autoritários, no caso do exemplo da ditadura brasileira de 1964, ela perseguia aqueles que eram considerados inimigos para aquele governo. Quem que era considerado inimigo para aquele governo? Geralmente eram pessoas adeptas à ideologia do comunismo, geralmente eram pessoas que não aceitavam o regime autoritário, não concordavam, queriam a democracia de volta. Eram políticos que eram de outros partidos que não aceitavam aquilo, tá? Por isso que tem muita gente que fala assim, meu avô, minha avó viveu o período da ditadura e não sofreu nada. Não sofreu porque provavelmente não expressou uma ideia de que era contrária àquele governo. Porque no momento que tivesse expressado, seria perseguido e seria usado a violência física ou psicológica contra essa pessoa. Entendidos? Então, assim, em regimes autoritários, a gente tem essas características aí, pessoal. É uma polícia que persegue aqueles que são considerados inimigos, tá? Do caso dos regimes autoritários. Tranquilo? Todo mundo aí? Não, vocês estão muito caladinhos. Bora. Sim, sim. Tranquilo. Vamos lá, participa, gente. Pergunta, entende isso aqui que é muito importante para vocês, tá? Ó, uma última característica aqui, que eu gosto de trabalhar em relação a gente entender os regimes autoritários. Não tem uma personificação do chefe. O que significa isso? Quando eu falo para vocês, vamos lá, nazismo, qual que é a primeira coisa que vem na mente de vocês? Palavra, pessoa, enfim, o que vem quando eu falo nazismo? Hitler. Boa, Hitler, muito bem. Tá? Por que você acha que você falou Hitler? Porque... E aí, Pedro? É a primeira coisa que vem na mente, né, quando você pensa em nazismo. Sim. Ele é o líder, né? Pode falar. Ele era o líder, né, do partido nazista, é a primeira coisa que vem na mente, né? Justamente. E você sabe o que significa isso, Pedro? Que a gente vai ver o que é um governo totalitário? É porque o totalitarismo, ele é pior 1000 vezes do que o autoritarismo. Se você, quando a gente fala nazismo, você nem viveu esse período, mas por você ter estudado, você consegue assemelhar o nazismo ao Hitler, porque teve uma personificação do chefe. O que é isso? Teve uma pessoa, um símbolo específico que representou aquilo ali, que foi o Hitler. Então, isso que se chama personificação do chefe. Quando a gente fala de ditadura brasileira, pode vir várias palavras, mas não vem um presidente em específico que teve no Brasil. Algumas pessoas podem falar, quando perguntam ditadura, sei lá, censura, foi perseguição, os comunistas, enfim, mas não tem uma pessoa em específica. Então, regimes autoritários, pessoal, geralmente não tem uma personificação do chefe. Basicamente, os regimes autoritários, eles trabalham com o quê? Censura, perseguição a aqueles que são contrários a esse regime, seja porque eles têm uma ideologia diferente, seja porque eles não concordam com aquela forma de governo, seja porque aquilo não está correto, não condiz justamente silenciar as pessoas. Então, gente,
os regimes autoritários, eles trabalham dessa seguinte forma. E é por isso que é importante vocês perceberem isso aí. Porque, às vezes, dentro de uma democracia, pode surgir um regime autoritário. Se as pessoas não percebem isso, se elas não reivindicam. Por quê? Poxa, a gente vive em uma democracia. Eu posso discordar do meu governante ou eu não posso. E o ato de eu discordar dele não significa que ele tem que me perseguir, porque a gente vive numa democracia. E democracia é totalmente diferente de autoritarismo, tá bom? Todo mundo conseguiu compreender essas características aí? Todo mundo? Sim. Sim, Posso avançar? Pode. 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 Sim. Pode. Vamos lá. A gente vai responder isso aqui juntos, tá? Vocês coloquem atividades no caderno de vocês, tá bom? E aí a gente vai responder em conjunto. A primeira pergunta está fazendo o seguinte: o que diferencia um governo autoritário para um democrático? Pensem aí e respondam, tá? Questão número 2. Quais são as principais características de um governo autoritário? Então, é uma outra pergunta que pode explicar isso aí também para a gente. Vocês vão fazer anotação, vocês vão responder, vou dar um tempinho aí para vocês, tá? E aí, eu vou ver o que vocês colocaram. E aí a gente vai fazer as correções, tá bom? Tá todo mundo conseguindo visualizar o slide? Sim. Ok. Deixa eu ver aqui quem que entrou depois, para mim anotar o nome. Jéssica, Lohane. Aqui, Maísa. O Daniel é de qual terceiro, Daniel? Terceiro F. A Maísa é do E, não é? Terceiro E? Maísa? É do F. Maísa. Cauane? A Cauane é de qual? Ok. Ronald? É terceiro Luísa. F. Ronald, você é de qual terceiro, Ronald? O F. Ok. A senhora anotou meu nome aí, professora? Quem falou? Andressa. Andressa? Isso. É que tá com o nome... Tem um nome diferente aqui. A Cauane já falou para mim, né, o nome? Já. Já. Nara. A Laura é do terceiro F, certo? Certo, terceiro F. Lana Terceiro é. e a Jéssica, Lohane, Terceiro F. o Pedro Henrique, É a mesma que era Terceiro daquele dia. terceiro F. Ok. Pronto? Todo mundo já respondeu? Quando Ainda você... não. Vamos lá, então. Tem alguém que eu não Professora? falei? Oi. Eu consegui entrar 8h11, porque eu tinha saído, aí cheguei em casa, corri e entrei. Não, tudo bem, Jaqueline. Não tem nada não. Vou anotar seu nome aqui. Tá bom. A senhora anotou, professor, o meu? Andressa, terceiro F. Tá, anotei. Ai, ai. Andressa, ok. Pessoal, daqui a pouco eu vou enviar outro link para vocês, tá? Por enquanto tá tranquilo aqui. Vamos responder Pronto, então? Todo terminei. mundo aí? Pronto. Peraí, professor. Terminei. Só não lembrei de todas as características, não. Lembrei só de 1, 2, 3 só. Tá, mas a gente vai fazendo Faltou aqui. 2. O bom é que você lembrou. Vamos lá. A número 1 aqui, ó, gente.
O que diferencia um governo autoritário para um democrático? E aí, o que vocês colocaram? Vamos lá. Que o governo autoritário é o que manda. Peraí, só um minutinho. Vamos. Quem começou? Foi a Tainara, não foi? foi. Deixa eu ler a minha. Que o governo autoritário contém censura, de não poder dar opinião ou ser contra. Já o democrático, você escolhe e ainda dá a sua opinião sobre aquilo. Boa. Boa resposta que você colocou. Lana, foi você, não foi? Que falou? Lana, lê a sua, por favor. O governo autoritário é o que manda no Estado e o democrático é o povo que tem a voz. Sim, é uma forma também de entender. Quem mais? Somente. Tem mais alguém? Respondeu? Eu coloquei o governo autoritário toma suas próprias decisões e já o democrático escuta o povo. Sim, é uma boa também. Muito bem. Isso aí. As 3 respostas estão certas, vocês podem manter, tá? Então, aqui, o que a gente pode colocar? O que diferencia um governo autoritário para um democrático? O governo autoritário, ele usa da censura, né, e da restrição de direitos. A gente pode colocar isso. Usa da censura e restrição, tá? De direitos. Bom? E aí, aqui... Peraí, só um minutinho. Esse computador meu tá errado. E a gente pode colocar que o governo democrático, ele usa do quê, pessoal? Ele usa justamente do contrário do autoritário. O governo democrático, ele tem a liberdade de expressão e a participação popular. Bom? Entendidos? Repete de novo, professora, peraí. Eu estou escrevendo aqui, você está conseguindo ver? Muito pequenininho, pera. Eu vou aumentar aqui, tá? Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Vou aumentar, e aí você me fala. Professora, eu sou cega. Não, que isso. Dá para dar zoom na tela. Eu vou dar daqui a pouco. Eu vou só escrever aqui e eu vou aumentar ele, tá? Tá. Direitos. E a gente pode colocar aí a liberdade de direitos e a participação popular. Vou colocar aqui em vermelhinho e vou aumentar para vocês verem. Pessoal, quem tá com o microfone ligado e tá fazendo barulho, desliga ele aí, por favor. Aí, agora dá para ver, Calma? Tá sim, professora. Agora só espera eu copiar aqui. Tá. Então, gente, a gente tem no governo autoritário... sempre lembrem disso. Quando falar autoritário e democrático, lembra que um é totalmente diferente do outro. O democrático tem a participação popular e a liberdade de direitos. O autoritário trabalha com censura e sem direitos que a pessoa não vai ter de, por exemplo, ir contra essa forma de governo, de justamente criticar o governante que está lá. Porque se ele fizer isso em um governo autoritário, ele vai ser perseguido, torturado e até mesmo morto, tá? No caso, como aconteceu aí durante o período da ditadura civil militar no Brasil. Tá bom? Tranquilo, gente? Tranquilo. Tem alguma dúvida na primeira questão? Não. Não. Caroline foi quem entrou agora aí, né? Tá me ouvindo? Tá conectando ainda o áudio. Posso passar para 2? Pode. Ok. Aí vem a questão número 2. A hora que eu terminar de escrever, aí eu dou aqui o zoom de novo. Só um minutinho. Só sair aqui. Peraí. Aí. Vamos responder a questão número 2 aqui, então. A questão número 2, ela está perguntando para a gente quais são as principais características de um governo
autoritário. O que vocês colocaram? As principais características. Peraí, 2 pessoas começaram a falar. Calma aí, vamos. Quem começou primeiro? Eu. Então vai, Tainá. Deixa eu ir lá, então. As principais características é que um contém o uso do terror, não possui uma polícia e não tem personificação de chefe. Ok, bem. Quem mais que estava falando? Outra pessoa? Falou junto? Não tem ideologia também, né, professor? Isso, não tem uma ideologia definida, tipo assim, a gente vai assumir aqui o governo contra, sei lá, essa forma de pensar. Tá, mas espera aí, isso não é ideologia em específico, porque o país não estava vivendo essa forma de ideologia. Por exemplo, o Brasil não era totalmente comunista, ele não era comunista, porque quem estava lá no governo, os presidentes, antes de vir a ditadura civil-militar brasileira, eles tinham uma política totalmente liberal. Então, é totalmente diferente de comunismo, tá? Então, a gente pode colocar isso, que não tem uma ideologia. A gente pode falar que usa da censura também. E não tem uma personificação do chefe, tá? Então, tá aqui. Eu vou aumentar, tá, gente? Só um minutinho. Eu vou colocar aqui em vermelho e vou aumentar para vocês. Tá bom? Então, tá aí, ó. Não tem uma ideologia específica, usa da censura e não tem uma personificação do chefe. Não tem uma pessoa específica igual o Hitler, no caso, como o Pedro deu como exemplo aí. Não tem o Hitler ali igual teve na Alemanha, que virou o símbolo do nazismo, não é mesmo? Se a gente for falar o símbolo do nazismo ali, a gente pode falar que é o Hitler, porque ele assumiu toda uma postura do nazismo. Em governos autoritários, não. Aí eu dei o exemplo da ditadura civil-militar brasileira. Tranquilo? Ok, pessoal? Ok. Estão com alguma dúvida? Estão com alguma dúvida em relação ao governo autoritário? Tem que ficar bem claro aqui, porque agora a gente vai ver um governo totalitário, que é mais rígido e mais restrito ainda do que o autoritário, tá bom? Aí, quando vocês forem estudar essa parte aqui desses governos na disciplina de história, vocês já vão estar craques, tá bom? Porque vocês já vão saber diferenciar cada um deles. Gente, eu vou mandar outro link. Quem não conseguiu copiar ainda, fica calmo que eu vou mandar outro link. Já vai encerrar aqui. E aí vocês entram de novo, tá bom? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Tranquilo. Todo mundo entendeu? Sim. Sim, então vou encerrar aqui, vou mandar outro link e vocês entram.